eu queria falar um pouco sobre essa formação. Porque o Uhum, próprio Frankl, ele escreve categoricamente nos seus livros que, na prática, nem se precisa de curso isso. para ser um Uhum, sim. logoterapeuta. Né? Que ele Uhum, fala, a logoterapia está lá nos meus livros. Vocês vão estudar aquilo ali uhum, e vão aprender. Mas a gente sabe uhum. que um curso facilita. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Se o senhor, como o senhor vê, seria o ideal ter na graduação e as pessoas já saírem com essa possibilidade? Ou se o senhor vê nas pós-graduações, mas aí ao mesmo tempo a gente cai numa questão que ela é Sim. totalmente, vamos dizer, anti-logoterapêutica, que seria de começar a se criar um controle, né? Ou dizer isso pode, isso não pode, esse curso está liberado, esse não está, Isso. que não era a ideia dele. Como o senhor vê Sim. essa questão aí da formação em logoterapia no Brasil? Então, Frankl não deixou, assim, digamos, uma forma de aplicar a logoterapia, né? Ele apresentava como ele fazia, né? Seja nos seus livros, né, casos clínicos, né, que ele descrevia o próprio estilo dele, né? Ou quando ele ensinava na Universidade de Viena, que trazia um paciente e ali fazia um diálogo, né, terapêutico. A senhora Koltek, né, é um exemplo Sim, disso, né? Eu acho que sim, talvez o principal caso clínico dele, né? Ele tinha muito orgulho, né, desse caso, né? E de fato, né, é um caso muito bonito, né? É, e o que estava por trás do estilo dele era a criatividade, ser sim, criativo. Eram duas regras, né, basicamente, que ele deixou para os logoterapeutas: ser criativo e personalizar. Né? A minha intervenção vai ser única e irrepetível para essa pessoa. Tá? Então, deu essas duas regras apenas. Então, ele não tinha como ensinar a fazer na prática a logoterapia, porque isso é uma habilidade mais pessoal, a criatividade, essa capacidade de individualizar a sua intervenção. Né? De alguma forma, isso dificultou também. Por um lado, ele coloca essas duas regras, mas dificulta um pouco como fazer, como formar novos logoterapeutas. Né? E, sem dúvida nenhuma, né, essa base antropológica, dos fundamentos antropológicos, seria um caminho mais adequado. Né? Quem é o ser humano? Né? Essa é a pergunta fundante da logoterapia. Frankl tenta sempre responder essas perguntas em seus livros. Por isso que, às vezes, Frankl é repetitivo, mas quando ele repete, sempre diz algo diferente, sempre diz algo a mais. Né? Então, essa primeira questão que é fundamental para todo logoterapeuta: quem é o ser humano? Então, os fundamentos antropológicos devem, claro, né, ser ensinado, né, no âmbito acadêmico, nos cursos de psicologia, nas formações, né? O como aplicar, bom, Frankl também deixa, né, algumas técnicas, né? Tensão paradoxal, da reflexão, diálogo socrático, embora ele não ensina também como fazer o diálogo socrático, né? Porque sim, também é uma arte, é uma criatividade sim, também. O logoterapeuta tem que utilizar-se da sua dimensão espiritual também no contexto terapêutico. O que ele está falando sobre o ser humano também, isso tudo vale para o terapeuta. Autotranscendência, autodistanciamento, tudo isso é uma habilidade também que o logoterapeuta deve vivenciar na sua própria existência. Por isso que Isaac Chausa falava de uma terminologia muito interessante que era logo vivente. O sim, logoterapeuta precisa, antes de tudo, ser um logo vivente. Eu creio que Frankl deva ser ensinado nas teorias da personalidade, nas técnicas psicoterápicas. Aqui na minha universidade, não por influência minha, mas na ementa de algumas disciplinas, consta também a logoterapia de Viktor Frankl. Amanhã eu vou dar uma aula a Sandra Souza, que é da disciplina fenomenológica existencial, sempre me chama, me convida para dar uma aula sobre Viktor Frankl. Tá? Porque consta na ementa que nas terapias existenciais fenomenológicas também Viktor Frankl deve ser contemplado. Então, hoje é inegável a importância desse teórico. Claro que precisa também de pessoas que estejam inseridas, né, no contexto acadêmico, que possam ensinar também cada vez mais o pensamento de Viktor Frankl. Né? E as especializações tentam suprir essa lacuna na formação. Né?
Creio que é importantíssimo, né? Não saberia dizer qual a especialização melhor do que esta ou daquela, eu acho que isso não cabe, né? Fazer nenhum julgamento, né? Mas a logoterapia, a formação que dá essa pergunta, né? Ou ajuda a aprofundar a pergunta sobre quem é o ser humano, essa é uma boa formação, né? Porque a visão de homem do terapeuta, do logoterapeuta, é a principal ferramenta terapêutica. A Sim, personalidade do terapeuta, Frank, eu colocava muito bem claro isso, a personalidade, por um lado, do terapeuta, e as técnicas, né? Por isso que nenhuma técnica pode ser aplicada da mesma forma, da mesma maneira, porque ou você errou em um ou errou em outra pessoa. Então, Frank, eu sabia muito bem disso, né? Porque individualizava e a relação terapêutica também, né? Então, é fundamental também, acho que é importantíssimo, né, a gente divulgar o pensamento de Viktor Frankl pelas obras de Viktor Frankl, pelos fundamentos, os fundamentos antropológicos, né? E aparentemente é fácil, né? Aparentemente, né? Dependendo do livro que sim. você vai aprofundar, né? Então, geralmente a gente conhece Frankl pelo livro Em Busca do Sentido, o Psicólogo no Campo de Consideração, que na minha época estava esgotado. Quando eu comecei a conhecer Frankl, não tinha esse livro, era o livro que eu mais almejava alcançar, né? E levei esse livro para ele autografar. Só que naquele momento, quando eu estava no apartamento de Frank, eu tinha deixado no hotel o livro que eu queria que ele autografasse. Eu perdi, né, essa oportunidade, né? Não tenho um autógrafo dele em nenhum dos meus livros, né? Mas tem uma carta que eu recebi dele, né? Sim. Eu quando tinha meus 20 anos, né? Salvo engano, 22 anos, né? Em um dos aniversários dele, eu mandei uma caricatura, um desenho, né, dele. E desejando, então, felicitações pela passagem do seu aniversário. E lembrei desse fato porque, não sei porquê, né? Naquele momento, ele me responde. Então, eu tenho uma carta que eu recebo dele, né? Nesse contexto, né? Ainda na minha juventude. E posteriormente eu soube que quem selecionava as cartas eram a sua esposa, Ellie, Sim. né? E ele colocava numa cestinha as cartas que ele tinha que responder e em outra cesta as cartas que ele não precisava responder, né? Então, Sim. nessa seleção, eu fui contemplado, né, entre aquelas cartas que ele deveria responder, né? Ele responde a punho, né, agradece em espanhol, né, pelas fotos que eu tinha, as imagens que eu tinha encaminhado para ele, né? Então, essa dimensão humana, né, é fundamental para se tornar logoterapeuta. Isso não se pode ensinar, né? Mas os fundamentos, sim, né? Os fundamentos antropológicos, as técnicas e alguns manejos, né, clínicos que, de fato, né, é importante a gente pontuar o que é e o que não é a logoterapia. Embora Frankl deixa uma perspectiva aberta, né, Sim. para dialogar com outras teorias e outras técnicas também, né? A técnica, afinal, não é específica de nenhuma abordagem, né? Isso se você tem uma formação, você pode utilizar as técnicas, né, da psicologia, né? Sim. Ah, e associar também com a logoterapia. Mas o que é mais importante? A visão de homem, né? Que não Desde pode que ser não haja permitida. esse tipo de conflito, né? De que Exato, se respeite a visão de homem. Agora, exatamente. E professor, também sim, pode falar. não tornar o ser humano como uma máquina, Sim, que você tem uma técnica que vai consertar a máquina. Essa visão mecanicista do ser humano e que adentrou dentro da psicoterapia, Frankl, então, fazia uma grande crítica, né? Não somos técnicos que detemos detentores de técnicas que vamos consertar o ser humano. Por isso que é um encontro coexistencial, um encontro humano. Isso, o próprio Frankl, né, tinha essa habilidade humana e diferente também de outros professores acadêmicos, né, que uh, existia também na época né, da sua inserção na academia, né?